Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nosso segundo episódio do PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E aproveitando a oportunidade desse mês de junho, lembrando sobre o Dia do Pastor, nós queremos ter um bate-papo bem especial com o nosso convidado de hoje, pastor Rodrigo Brito, da Igreja Evangélica dos Irmãos de Coqueiro. Desde já agradecemos a repercussão do primeiro episódio que nós tivemos mês passado, a recepção de vocês, né, as visualizações que foram inúmeras. Então, a nossa gratidão pela disposição de vocês em realmente retribuir o trabalho. Pois bem, para falar esse mês de junho sobre essa temática do Dia do Pastor, queremos falar um pouquinho sobre vocação ministerial. Né? E aí, a ideia de convidá-lo para esse momento, desde já agradecemos a sua contribuição, a disposição de estar aqui com a gente, tá? Então, Rodrigo, se apresente um pouquinho quem é o Rodrigo Brito, pastor Rodrigo Brito. Como já falou, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Carneiro Brito, mas ninguém usa o Carneiro, né? Nem eu uso o Carneiro. Sou casado com a Tamílis, nós temos já 11 anos de casados, casamos em 2012. Nós fomos enviados pela Igreja de Coqueiro no ano de 2018 para o seminário. Depois de um tempo já congregando lá, a Tami, na verdade, era da Igreja de Coqueiro. Sim, eu lembro disso. Ela foi para o ministério que eu fazia parte, o Belém Crente, que era um ministério de evangelismo ali. E com jovens, nós éramos jovens, trabalhávamos com outros jovens em situações de risco. Então, eu conheci a Tami ali. Vocês eram coordenadores? Não, na verdade eu fazia parte da equipe. Louvor. Isso, eu participava sim. do louvor. E quando a Tami apareceu lá, o pastor Angelim, que é meu amigo, que fez o nosso casamento na época, ele me chamou e disse, olha, tem uma moça que quer fazer um teste do louvor. Aí tá bom, foi ali que nós nos conhecemos na época. A Tami já cantava na igreja e tudo mais. Nos casamos em 2012 e em 2013 eu fui para a Igreja de Coqueiro. 2013, então eu tenho 10 anos de Igreja dos Irmãos, né? Sim. Fui à Igreja de Coqueiro em 2013, perdão. 2014 me torno membro da igreja e em 2015 já começo a trabalhar com missões na igreja, coisas do gênero. E isso foi fazendo me envolver mais com a igreja. Então, em 2018, a igreja nos envia para o seminário para começar o nosso tempo ali de preparação para o ministério. Então, basicamente, o Rodrigo hoje é o Rodrigo marido, né? Eu lembro de um trecho de uma pregação do Paul Walsh que ele dizia que a nossa primeira identidade é como cristão. Cristão, marido e pastor. Sim, tá certo. Falou essa trajetória para chegar na Igreja dos Irmãos e já se envolver, né? Falou se envolver com missões. Isso foi, estava observando, algo rápido. Falou assim, 2 anos já estava envolvido na igreja. Sim. Eu entro na membresia da Igreja de Coqueiro em 2014. Em 2013 eu começo a congregar. A partir de março de 2013 nós começamos a congregar. E por nós morarmos longe, nós morávamos bem longe, morávamos no bairro da Cremação, em Belém. Sim. E íamos congregar em Coqueiro, Ananindeua, né? Então a distância ali razoável. Passamos esses meses de 2013 congregando. Em 2014 a Tami é reinserida na membresia e eu peço membresia para a igreja. Então, já em 2014, eu começo a participar do ministério de louvor da igreja, né? Tocando, cantando. E em 2015, eu começo a me envolver um pouco mais na área de missões. Aí eu começo a participar da comissão de missões. Então, de certa forma, foi rápido, mas não sem os seus percalços, né? Sim. No primeiro ano ali, que comecei a fazer parte da igreja, teve uma certa discussão se eu deveria ou não, como novo membro da igreja, né? Mas graças a Deus, caminhou-se tudo na demanda que apareceu para nós ali. Tá, então a transição aí, você vinha de outra igreja, Sim. Outra denominação, no caso. Eu era do Mano. Você vinha de outra denominação, teve alguma resistência? A resistência foi por causa disso ou não? Sim, de certa forma sim. Porque eu não era conhecido no contexto da igreja. Os irmãos me conheceram
primeiro pela Tami, né? Afinal de contas, eu era o marido da Tamires, que cresceu na igreja. E quando eu comecei a fazer parte da igreja, precisava saber onde eu estava, né? Onde eu estava alicerçado. Eu lembro que na minha apresentação, na assembleia da minha membresia, eu fui sabatinado pela igreja. E o pastor Bira, pastor na época, eu perguntei para ele, pastor, é sempre assim? Ele disse, não é sempre assim. Então me perguntaram o que eu cria, porque eu comentei sobre a minha trajetória na igreja que eu fazia parte antes até chegar no atual cenário que nós estávamos. Sim. Então há uma distinção teológica grande entre as duas vertentes, né? A Igreja dos Irmãos e a Igreja Assembleia de Deus, que eu fui membro até meus 17 anos. E depois dos outros ministérios também tinha uma coisa bem distante do que nós cremos quanto Igreja dos Irmãos. Sim. Então foi nessa situação, teve uma resistência. Ok. E aí, com relação à questão, quando você começou a entender que Deus estava lhe vocacionando para o ministério pastoral, assim, você já foi para o seminário, né? Já entendendo isso, ou foi entendendo depois de estar no seminário? Não. Em 2011, cursava licenciatura em Física. Eu ia ser professor de Física, não tinha nada a ver com Deus, nada a ver com... Digo assim, no sentido de instrução teológica, instrução bíblica, sim. Não tinha nada a ver com isso. E eu tinha uma tia que sempre me falava, assim, uma senhora bastante piedosa, ama o Senhor, e ela me dizia que ela cria que eu seria pastor. Aí eu sempre dizia assim pra ela, tia, quem sabe, daqui quando eu terminar o curso de Física, eu faço um curso de teologia, alguma coisa do gênero, né? Então, nós conheci a Tami em 2011, nós casamos. E quando nós casamos, já tinha um entendimento do que Deus queria para nossas vidas. A Tami já queria ministério, queria trabalhar com missões, essas coisas. E eu comecei a entender a partir desse momento. Tive uma convicção ministerial e eu estava no meio do meu curso. Estava no meio do curso de Física, para ser professor de Física. E quando eu tive a convicção, foi necessário, naquele momento, acontecer uma ruptura para mim. Eu estava muito bem encaminhado no curso. Questão de futuro, de trabalho, de se envolver com aula mesmo, de física e tudo mais. Então, para mim, isso não é um padrão para todo mundo. Tem gente que vai acontecer algumas coisas diferentes até chegar no ministério. Mas comigo havia uma necessidade de uma ruptura. Então, no 2011, na metade de 2011, eu abandonei o curso. Abandonei o curso de Física e comecei já a pensar no ministério. Tami e eu queríamos ir para um seminário chamado MCM, Missão Cristã Mundial, se eu não me engano. Já em 2013, depois do nosso casamento. 2012, na verdade, já nós queríamos ir. Deus não permitiu. É aqui no Pará? Ou não, é em, salvo engano, em Goiás. Então Deus não permitiu que nós fôssemos e nós começamos já a trabalhar quanto a isso. Sim. Nesse ministério que eu fazia parte, que era o Belém Crentes, nós tínhamos a ideia de no futuro ampliá-lo, né? Ter um novo ministério, uma nova congregação. Hoje é uma igreja batista lá. Então tem uma nova igreja e eu faria parte da liderança dessa nova igreja. Agradou-se a Deus mudar todas as coisas. Como eu falei, em 2013 eu venho parar na Igreja dos Irmãos. Depois que eu comecei a estudar mais as escrituras, comecei a ter contato mais com as doutrinas mais, posso dizer, históricas, né? Ortodoxas, melhor dizendo. E eu fiquei assim meio embananado na época. Assim, eu entrei em parafuso. Falei, não, se as coisas são dessa forma, eu não quero mais saber de nada disso. Então, já em 2013 eu conheço um curso de teologia chamado Charles Spurgeon, de Fortaleza. Sim. Meu primeiro curso, na verdade, foi lá com eles. Então, eu termino esse curso em 2015, online, no caso, e quando eu chego para ir ao seminário, já estava concretizado o que Deus queria para minha vida. A gente já sabia, na verdade, para mim e para Tami, o que Deus queria para nós. Então, a gente já vai para o seminário certo do que a gente volta para pastorear. Não necessariamente coqueiro. Deus permitiu que fosse coqueiro, mas voltaria para pastorear. Então não tinha... Eu até sofri um certo bullying no seminário, porque o seminário lá, a Palavra da Vida, é para formação também missiológica, né?
Então os missionários chegavam assim, olha, Rodrigo, tá precisando de gente lá não sei aonde, olha, tá precisando de gente lá não sei aonde. Muitas propostas. Muitas né? propostas. Aí eu falava assim, não, eu tenho convicção que Deus está me chamando para ministério pastoral. Então, no seminário nós já fomos encaminhados, sim. Ok. E outra coisa importante nesse processo, a questão da família, da tua família, né? Mas no caso você já estava casado, né? Sim. Como já tinha definido. Acho que o contato com o relacionamento com a esposa ajudou. Como você falou, que ela já tinha algo bem definido com relação a gente. Ajudou também a sua vocação. Sim, é interessante a questão da minha família, porque, como eu falei ainda há pouco, eu precisei abandonar o curso que eu fazia. Sim. Então, naquele momento ali, que foi o momento mais Tiveram tenso. muitas críticas? Sim. Reprovações? A minha mãe, ela na época, ela argumentou, poxa, eu queria ter filho com ensino superior e tal. Falei, não, mãe, quando eu fizer os cursos de teologia, eu mando ampliar e coloco aqui na sua parede o diploma do curso de teologia. Mas foi momentâneo, foi uma coisa momentânea. Sim. Quando eu conversei com meu pai, falei para ele, pai, eu tenho entendimento que Deus está me direcionando para isso, para que possa entregar minha vida no serviço dele, integralmente, como pastor integral. E meu pai é filho de pastor. Então, a única coisa que meu pai virou para mim e falou assim, eu só não quero que você seja pastor corrupto. Então, ele não teve aquela resistência. Sim. Que minha mãe apresentou no primeiro momento, deixar claro para todo mundo que foi só a primeira mãe, a senhora vê essa entrevista aqui, eu não estou falando mal da senhora. Foi no primeiro momento, teve um baque, mas até depois normal, as coisas, né? sim. Eu também era muito novo, eu tinha 21 anos na época, então era uma coisa que poderia parecer talvez um pouco de empolgação, do gênero, né? Mas graças a Deus não, e depois disso foi só alegria. Olha, que joia. A questão, por exemplo, de vocês forem enviados pela igreja, sim, né? Enviados pela igreja, teve dificuldade nesse processo da igreja entender o chamado de vocês e teve alguma dificuldade para repassar essa visão para a igreja aceitar isso? Então, eu não era de lá. Eu não era da igreja dos irmãos. Eu era um ilustre desconhecido, como eu falei ainda há pouco, né? As pessoas me receberam muito bem e também pelo carinho que tinham pela Tami. Me receberam muito bem na igreja. Eu lembro que na época que nós saímos do Belém Crentes, nós começamos a congregar em vários lugares. Nós íamos visitar algumas igrejas e chegávamos ali, ficamos numa igreja durante 3 meses e ninguém falou com a gente. Sim. Ninguém falou com a gente. No último dia, quando a gente tinha decidido que nós não íamos mais, alguém veio nos cumprimentar. Vocês são visitantes? Não, nós estamos aqui há 3 meses. A visita não é aqui, aconteceu. não é aqui. Não é aqui. Então, eu chego na igreja em 2013. 2014 eu entro na membresia e já falo para a igreja, no meu processo de sabatina, como eu falei ainda há pouco, já falo para a igreja que eu quero um ministério. Então precisava eu atuar na igreja para que a igreja me conhecesse e através da igreja viesse essa confirmação do chamado ministerial. Então, de certa forma já estava preparando, né? Desde o começo já estava adiantando para a igreja, preparando para algo futuro. Já deixei claro para a igreja que eu queria ministério. Ok. Entretanto, eu não era conhecido, como eu falei, né? Você pega alguém que acabou de chegar e já envia para o seminário ou faz um investimento da forma que a igreja fez em nós, sem conhecimento e sem a confirmação de Deus para aquilo. É verdade. Então, nós ficamos trabalhando de 2014 até 2018 para sermos enviados. Mas engraçado, eu acho engraçado agora, que na época eu não achei tão engraçado não. Que na minha cabeça, de alguém que veio de uma igreja que não tem o mesmo sistema de governo que a igreja dos irmãos tem, você não precisava de uma coisa muito formal. Você falava, o pastor falava para a liderança e pronto. Eu lembro que uma vez alguém chegou para mim e falou assim, olha, não tem nada na diretoria oficialmente de que vocês querem ir para o seminário, que vocês querem ser mandados para o seminário. Eu falei, só precisa disso? Então eu fiz a carta e enviei em 2016 para que nós fôssemos enviados em 2017. Aí a igreja, a diretoria reuniu na época, decidiu que nós fôssemos enviados em 2018. Então nós ficamos ainda 2016, 2017 trabalhando na igreja para o envio em 2018. Teve uma pequena resistência sim, mas foi momentânea por causa da situação, né? Sim. A igreja já tinha seminarista? Na época estava sustentando algum seminarista? Eu não lembro exatamente
o William sai do ministério, do seminário, mas acho que ele sai do seminário em 2016. Ah, saiu antes, né? Sim. Do seminário. Sim. Depois vocês entraram. Sim. Tá. Mas é até natural também, né? A igreja, a questão de alguém fazer uma proposta, né, para ir para o seminário. Então, é um processo de avaliação, né, bem a fundo sobre todos os detalhes, né? Precisam, na verdade, porque senão você acaba enviando talvez uma pessoa que não tem chamado, ou que a igreja não confirmou o chamado para o seminário e pode ser somente perda de tempo. É, verdade. Olha, e como foi essa questão de vocês já foram para o seminário casados, você e esposa, né? E como foi a questão de trabalhar, de estudar no seminário, né, a questão do casal? Como foi administrar isso? É para falar a verdade, né? Eu pergunto essas coisas porque é uma das dificuldades, né, de estar num seminário, de ir para o seminário em questão de preparação para o ministério. Uhum. É importante, é muito bom a questão de seminário, né? Mas pode se tornar uma dificuldade, uma barreira quando a pessoa fala, mas eu sou casado, né? E se a esposa não tem a mesma visão, e o esposo não tem a mesma visão. Sim. Mas se os dois têm a mesma visão, então vai andar juntos, né? Nós vamos para lá, nós vamos estudar juntos. E eu fui pro seminário, mas não era casado. Então, bem diferente, né? Você não tem alguns compromissos como um casado tem. Sim. E aí, como foi administrar isso? Nós já tínhamos a convicção, como eu falei, né? E nós já estávamos casados há 6 anos. Casamos em 2012, 2018 nós fomos enviados para lá. A grande questão para nós ali dentro do seminário não era muito algumas barreiras que pudessem ser criadas dentro do nosso relacionamento. Não era. Mas era a própria dinâmica do curso. Sim. Né? O curso em si, no primeiro ano, é uma dinâmica bastante para jovens e não para alguém mais carrancudo como eu sou. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade no primeiro ano por causa disso. Né? Mas, como já havia essa coisa bem ajustada entre nós dois, que nós queríamos ministério, e Deus realmente tinha um chamado também para ela trabalhar. Então não teve dificuldade de nós abandonarmos tudo para ir para lá. Eu gosto muito da ideia de que quando Deus chama o marido, ele chama também a esposa. Então quando a mulher não sente alguma coisa em referente a isso, quando já é casado no caso, aí dá para dar uma freada, colocar um pé no freio. Deus está falando alguma coisa, né? Exatamente. Então eu tenho algumas convicções que eu creio que sejam bíblicas, que além da esposa deve andar junto, a igreja precisa ver. Não a esposa andando junto, mas ver o chamado na vida das pessoas que elas querem trabalhar. Então, para nós, quanto casal, não foi uma dificuldade a ida para lá. Foi a dificuldade no tempo em que estivemos lá. Né? Porque nós saímos de uma vivência de 6 anos. Nós casamos, moramos aqui, eu digo aqui fora porque normalmente a gente usa muita expressão lá dentro do seminário, né? Sim. Nós moramos aqui fora, tivemos toda a nossa dinâmica de trabalho, de vivência, de ministério na igreja, de idas e vindas. E agora a gente entra já com uma certa bagagem no seminário e ali começa a conviver lá dentro. Aí que muda um pouquinho a dinâmica. Sistema de internato, né? É bem diferente. Isso. Né? 3 anos morando lá dentro. No meio do caminho veio a pandemia, né? Tudo isso. O último ano foi no meio da pandemia. Então, a dinâmica maior foi de perder um pouco da dinâmica que nós tínhamos antes aqui fora. Essa foi basicamente o nosso principal problema ali. Ok. Tocou numa questão, por exemplo, de antes de trabalhar nesse ministério, tu encontrou a Tamídias, que vocês se conheceram? Sim. Você estava só estudando. Não tinha trabalho secular. Eu participava de 2 projetos pela UEPA. Sim. Eu dava aula de física através de experimentação numa escola no Médici e no Planetário. Recebi uma bolsa, era ínfimo o valor ali, mas recebi alguma coisa. Quando eu caso é que eu começo a trabalhar mesmo de fato, assim, no sentido de carteira assinada e tudo mais. Até então eu só tinha os projetos da universidade. Assim, aí para ir pro seminário ter que saiu do trabalho. Antes de você, assim, um ano já pro seminário 2018. Então trabalhou até 2017, finalzinho? Sim, eu começo a trabalhar
numa empresa em 2013, final de 2013. Eu trabalhei Sim. em algumas antes, né? Comecei a trabalhar numa empresa em 2013. Quando eu entro na empresa, eu já deixo o meu patrão ciente de que eu vou pro seminário. Aí eu falava pra ele assim, olha, isso aqui pra mim é passageiro, e eu tô me preparando para ser enviado pro seminário. Até então, na minha mente, eu ia em 2016. Então, nós chegamos lá deixando ciente todo mundo que nós íamos sair para ir para o seminário. Eu fiquei nessa empresa até o final de 2016. Ela mudou de ramo, os empregados foram mandados embora na época. E eu fiquei trabalhando como autônomo em 2017. Aí, 2017, final de 2017, virada de ano, nós vamos pro seminário em janeiro de 2018. Então foi mais simples, né? Deixar isso, trabalhar para poder seguir, né? Muito mais simples. Tá bom. Como eu falei, coloquei agora a questão de dificuldades, né? Para entender uma vocação, para abrir mão de algumas coisas. A outra é a questão do trabalho, nossa ocupação. Né? As pessoas que trabalham, e às vezes Deus chama, né? E fica aquele jogo, né? E aí? Aquela gangorra emocional. Deixo, não deixo. Né? Então, pode se tornar uma dificuldade, né? Muito grande para alguns. Mas no teu caso foi mais suave isso, né? Eu acho que a principal ruptura foi lá em 2011 com o curso. Foi mais duro do que... Foi mais duro. Por quê? Eu não trabalhava na minha área, colocasse aspeado, né? Eu não estava dando aula de física, eu estava trabalhando no comércio. Sim. Então não tinha um apego emocional ou alguma coisa do gênero que pudesse dizer assim, não, isso aqui é minha carreira, então eu vou ter que abrir mão da minha carreira. Eu abri mão da minha carreira lá no momento do chamado, que eu senti o chamado de Deus, lá em 2011, que foi o momento que eu abri. Ali deu um baque. Sim. E era uma aposta, tipo assim, eu senti do Senhor que o Senhor tá me chamando para isso, então vamos fazer com força. Vamos entrar carrão de cena mesmo, porque... Eu acho que se eu tivesse continuado o curso, terminado o curso, no momento de abrir mão, de dar aula, de estar à frente da turma, seria mais penoso para mim. Entretanto, isso não é um desencorajamento, pelo contrário, né? Sim, por mais que você continue trabalhando, Deus usa também aquelas pessoas que terminaram o curso superior para a glória dele no ministério. Tem gente que vai trabalhar, vai ser um pastor, vai ser um missionário e vai precisar do curso superior para abrir muitas portas, né? Sim. Por exemplo, você vai trabalhar no lugar e você precisa ter um curso superior, eu não entro com meu diploma de pastor, meu diploma de teologia, mas um professor, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um advogado, ele entra tranquilamente porque ele tem a dinâmica do seu trabalho, né, do seu emprego. Mas para mim a principal ruptura foi mesmo em 2011. Ok. Essa questão, por exemplo, tu falou assim, estava bem novo, né? Desse processo de desde quando entendeu, questão da vocação, a ruptura, né, com a questão dos estudos e essa preparação. Como é que você via a questão das pessoas, da sua geração, seus amigos, os mais próximos, né, já não envolve família, né, nem igreja, mas a questão de amigos no geral, mesmo da igreja, né? Como é que eles viam e lidavam com as tuas escolhas? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando eu fui conversar com o professor que era meu coordenador nos 2 projetos. Era o mesmo professor na UEPA, e ele era meu coordenador dos 2 projetos. Sim. E com ele, melhor dizendo, eu estava cotado para uma vaga de mestrado na PUC em ensino de física. Assim que eu terminasse o curso em 2012, terminava o curso, eu estaria cotado para essa vaga lá. Quando eu fui falar pra ele, um ateu, Sim. Quando eu fui conversar com ele, eu não maquiei as coisas, eu não floreei nada. Eu falei, olha, de Deus, chamado para o ministério, eu tô abandonando tudo. Eu tinha um contrato assinado. Então, se eu fosse sair, provavelmente tinha multa. E ele me disse uma das coisas que mais quebrou as minhas pernas. Ele disse, se Deus tá te chamando, quem sou eu para te segurar? Sim. É um ateu falando isso. Então, ele pegou o contrato, rasgou na minha frente, pronto, seguiu a vida. Do ministério que eu vim, os jovens eram muito envolvidos. O pastor que eu falei ainda há pouco, o pastor Elim, ele é 1 ano mais velho que eu. Então, nós éramos jovens envolvidos, muito envolvimento. E eu vim de uma igreja, a Assembleia de Deus em si, ela envolve muito os jovens, os adolescentes em tudo.
Sim, Então, sim. eu até estava conversando com um irmão da igreja essa semana, que eu falei para ele que meu pensamento é bastante eclesiástico. Você é chamado desde o início a trabalhar na igreja, Sim. a estar envolvido com a igreja. Eu sabia que eu ia ser pastor quando eu tinha 12 anos? Lógico que não. Nem tinha ideia disso, né? Eu digo para todo mundo que eu não tinha um pingo de paciência para explicar nada. Deus teve que me modificar muito para ser alguém mais paciente no ensino, né? Então, não teve assim nada tão drástico entre os meus amigos. Eu tinha alguns amigos na UEPA, e 2 amigos crentes na UEPA, na época que eu estava lá. E quando eu conversei com eles que eu ia sair para fazer teologia, para estudar e tudo mais, para eles foi tranquilo. O restante dos amigos não tinha assim tanta interferência na vida, né? Então não teve tanta envolvimento nesse momento. Tá certo. Agora, a outra questão sobre vocação. Aí, seguindo a sua trajetória, né, de vocação, casamento, envolvimento na igreja, mudança de igreja, na verdade, envolvimento na atual igreja, envio para o seminário, esse período de estudo, mas ainda novo, né? E como é a questão de quais os desafios para um pastor novo no ministério? Como é que o Rodrigo tem lidado com isso e tem aparecido dificuldades, né, por causa da idade, não a questão do conhecimento, né, com a idade. As pessoas colocam muito assim a questão da experiência, né? Então, uma pessoa mais velha de idade, ela é bem mais uma recepção mais fácil para ela, né, em alguns aspectos, principalmente na questão ministerial. Os pastores mais novos, eles vão encontrar algumas barreiras. Como é que o Rodrigo que barreiras o Rodrigo tem encontrado, né, e como tem lidado com isso? Bom, quando nós tivemos o culto de posse agora em janeiro, eu fiz alguns compromissos com a igreja. Coloquei lá nos slides todo bonitinho, os comprometimentos que eu assumia com a igreja. Sim. E um dos comprometimentos meus era não deixar que minha pouca idade, apesar de que eu não sou tão novo assim, mas não deixar minha pouca idade interferir no ministério. Quando o Paulo fala para Timóteo, né, ninguém te despreze pela tua mocidade e tal. Timóteo não era um menino de 20 anos, devia ter seus 35 para 40, mas naquela sociedade ali, os mais novos são considerados nessa faixa de idade, né? Os mais experientes eram os cabeças brancas, as pessoas mais velhas da igreja, os anciãos da igreja, né? E nesse contexto lá de Timóteo, eles valorizavam muito a questão da idade, né? E a experiência da pessoa, né? Era equitativo. Quanto mais idade você tinha, mais experiência e discernimento você tinha. Não deixa de ser uma verdade, mas ao mesmo tempo você pode ter uma pessoa que tem bastante tempo e é nécio, né? Não tem tanto maturidade, tanto discernimento. Não tem maturidade também, às vezes, espiritual, verdade. Então, de fato, tem as suas dificuldades. Hoje eu tenho 33 anos. Eu estou à frente de uma igreja que tem uma parcela grande dos irmãos que são mais velhos que eu. Eu até brinco que é muito engraçado que lá na igreja que os jovens que estão convivendo comigo mais próximos, né, ninguém quase me chama de pastor. Eu era da igreja de Coqueiro, então assumo a igreja de Coqueiro no final do ano passado. E os irmãos mais velhos da igreja se habituaram logo a chamar como pastor. Mas tem alguns pontos em que o jovem, quando assume o ministério, a igreja dos irmãos de Coqueiro é uma igreja antiga, uma igreja que vai completar agora em outubro seus 55 anos. Uma membresia mais velha também, de líderes da comunidade da Igreja dos Irmãos, né? Não apenas da igreja em si. Você precisa ser o mais bíblico possível nas suas ações. Sim. Lembrando que há vários textos que falam sobre como eu devo tratar o irmão mais velho, a irmã mais velha, a moça solteira, o rapaz solteiro. Sim. Então eu tento colocar, né, essas coisas em prática o máximo possível. Quanto mais bíblico você é, menos problema você arruma. E mais você lida com a igreja da forma correta. Eu lembro que recentemente uma irmã, ela chegou pra mim e comentou algo comigo. Eu falei assim, leve isso pra diaconia. Paga pra mim, porque senão eu assumi o encargo da diaconia. E depois eu fiquei pensando, mal pra ser. Será que eu não fui meio ríspido? Aí eu entrei em contato com ela e disse, não, olha, pra mim tá tranquilo. Então quanto mais bíblico você é, suas ações, sendo mais velho, sendo mais jovem, as coisas tendem a caminhar mais linearmente. Quer dizer que nesse período que eu estou agora à frente da igreja eu não errei? Claro que errei.
Mas eu creio que tenham sido erros pontuais. Né? Sim. E não algo que tem caracterizado meu ministério frente à igreja. Eu sempre estive ciente dessa situação. Apesar de não ser tão novo em idade, no sentido de que nós olhamos hoje na nossa sociedade, né? Mas eu sou novo no ministério. Pastoralmente falando, eu sou novo. Tenho que ter os cuidados redobrados dessa circunstância, tanto da idade quanto do tempo de ministério. Isso é interessante. Eu lembro, São Miguel do Guamá, uma senhora que ela me chamava, a gente se conhece desde pequeno, né? Então ela não conseguia chamar pastor Daniel, ou só o pastor. Um dia ela foi me chamar, ela disse, Daniel, opa, irmão, opa. Pastor, Daniel, irmão, pastor. Pegou logo os três. Mas eu saí de lá, São Miguel, e tinha algumas pessoas que não me chamavam de pastor. Não criei polêmica com isso, né? Não criei polêmica, isso não tem problema. Mas o importante é o respeito que devemos ter uns pelos outros, né? Sim. Uma das coisas que eu falei, nós tivemos o exame do corpo ministerial, um sábado. No domingo, eu fui falar à igreja. Falei, irmãos, olha, vocês não precisam me chamar de pastor. Vocês não precisam ter essa formalidade comigo. Lógico que se você se habitua a falar, tranquilo. Mas se você me respeitar como pastor, pra mim tá ótimo. Então tem gente na igreja que não me chama de pastor, mas tem um comportamento comigo exemplar, no sentido de entender a função que eu tenho na igreja. Então eu não tenho tanto apego a título, né? Tenho tanto apego assim, tanto que se eu tiver que me apresentar, vou dizer, eu sou Rodrigo. Não sei se eu comecei me apresentando assim, mas vai ser ótimo saber depois se eu fiz isso, né? Eu sou o Rodrigo, eu sou o pastor da igreja Coqueiro. Eu não tenho tanto apego ao título em si, que se você não me chamar de pastor, você tá pegando. Não tenho esse tipo de comportamento. Graças a Deus. Quando alguém me chama de irmão e corrige, não, pastor, eu falei, não, eu continuo sendo teu irmão. Se alguém me chama de Rodrigo e depois corrige, não, pastor Rodrigo, não, meu nome continua sendo Rodrigo. Então eu não tenho dificuldade com essa questão da nomenclatura, não. A gente pode às vezes até ser essa questão da função do pastor, né? As pessoas têm essa dificuldade. E como eu estava falando, o mais importante é o relacionamento, né? É respeitar a função, né, de cada um dentro do corpo de Cristo. Estava lembrando uma vez que tem uma dificuldade com relação a isso. Essa questão de chamar de pastor não fazer a questão, né? Assim, mas já bem clara a questão do respeito, né? Cada um. A dificuldade de não querer considerar algumas coisas por ser novo mesmo, tendo a idade, né? Foi o que nós colocamos aqui. E um dia conversando com um grupo sobre essa questão, eu entendi um princípio de que ninguém é mais importante do que nossa diferença, é só nossa. Ninguém é mais importante. E eu me lembro que uma vez eu falei sobre dei uma exortação nesse. Cumpra a sua função no corpo de Cristo, na igreja local, vou zelar pela minha função e as coisas vão funcionar muito bem. Sim. Foi muito bom, foi necessário tentar princípios, mas foi muito importante também. Uma coisa que eu ia comentar em cima disso, Sim. é que de fato a ideia desse posicionar o pastor no topo da cadeia alimentar da igreja é uma coisa complicada de se fazer, porque você pode criar uma idolatria para com a personalidade, né? Para com o pastor. Então, da feita que você se comporta pela função, da forma que você faz, pelo chamado, pela função, ótimo. Mas quando isso se enche o ego da pessoa, né? Olha, só de pastor. Sim, não vão cortar isso e colocar dessa forma depois na internet, né? Olha, tá defendendo que tem que chamar de pastor, não. Você saber a função que Deus lhe chamou, o chamado que você tem, você age em função desse chamado, dessa função, mas você não se arvora nisso, você não se segura nisso para que o seu ego seja inflamado e você se torne o topo da cadeia alimentar da igreja. Isso que é uma coisa complicada quando acontece, né, nas igrejas. Porque isso é o que se vê hoje, né? Em muitos grupos cristãos. Essa galgando o título, né? Então, tendo aquele título, você vai estar numa posição elevada. E cresce cada vez mais, né? Era só pastor, depois virou bispo, aí depois virou apóstolo, agora é patriarca. Não sei pra onde que vai parar. Pois é. É muito importante ter essa consciência, né?
Mas não só o pastor ter essa consciência, né? Como também a igreja, ser né? consciente Ser consciente, entender isso e a forma que vai tratar, né? Deixa eu lhe comentar algo. Tem. Eu tenho uns irmãos bastante carinhosos conosco de outras denominações, né? E um missionário chegou pra mim e falou assim: vem cá, a igreja de vocês é a igreja dos irmãos? Eu digo, é. Ele, mas por quê? Eu falei, porque a igreja é dos irmãos, né? Não é do presbítero, não é do pastor, é a igreja dos irmãos. Então, os irmãos. E o pastor tá onde? Eu digo, o pastor é mais uma das ovelhas que estão na igreja, mas que o Senhor, pela graça dele, chamou para que pudesse cuidar das outras. Então, eu acho muito interessante, uma coisa que eu sempre gostei na igreja dos irmãos, é essa... colocar todo mundo no mesmo patamar. A gente não tem esse clericalismo absurdo que tem em outros lugares. Isso é bom. Isso é bom para nós. Isso é bom para nós quanto igreja e isso é bom para nós quanto pastores. Né? Há o respeito, sim. Há o respeito dos irmãos para com a função que exercemos, o cargo que temos. Mas eu não vejo essa... Como posso colocar? Essa idolatria. Eu não vejo. Isso é bom. Muito bom. Eu fico pensando, olhando essa questão, por exemplo, eu vejo alguns irmãos que eles têm um cuidado, né? Tem um carinho, tem um cuidado, mas também, às vezes percebo alguns excessos, né? Que já é o excesso de querer dar alguns privilégios, né? Por ser pastor. E um dia eu estava na casa de um irmão e na hora de sentar, disse, não, pastor, você senta aqui. Esse não tem problema, posso sentar aqui. Não, porque o senhor é pastor, você tem que sentar aqui. Eu fiquei constrangido, né? Uhum. Sentei lá para não constranger o irmão, mas ele falou nesse sentido, né? Mas vai muito também do pastor ter esse cuidado, né? De não a forma que ele vai ser tratado, né? E às vezes até exigir. Mas às vezes é indireto, né? Fica exigindo, né? Tá lá no coração. Ele exige essas coisas. Precisa ter muito cuidado, né? Sim. Verdade. Mas esse ponto do pastor novo de idade, né? Historicamente na igreja dos irmãos, nós temos agora uma nova geração de pastores. Mas, a meu ver, ainda é pouco, né? Então, alguns pastores estão parando no ministério, que é natural, cada idade. Outros faleceram. Sim. E há uma necessidade de renovação, né? E a ideia, eu estava pensando assim, a ideia de a gente estar conversando sobre isso, né? De falar mais ainda sobre isso, aproveitando acampamentos, outros momentos, é justamente levantar uma nova geração, para entender a questão da vocação ministerial. Vamos lá. Mas sobre a questão de idades, desafios ministeriais para a nova geração, né, nós abordamos que a Igreja dos Irmãos está passando por uma mudança, né? Tem necessidade de pastores novos, mas ainda é pouco. Então está aí um desafio para quem está chegando agora e para aqueles que já estão, né, de trabalhar ainda mais para deixar o legado para trazer novas pessoas, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre que conselho a gente daria para essa nova geração. Né, de jovens, né, jovens vocacionados. Né? Eu estava lembrando de um projeto do pastor Felipe, né, o Kainos, que é trabalhar com jovens vocacionados. Uma boa iniciativa. Né? Como vai ser a recepção, você vai ter uma ideia de como é que a denominação ela está em termos de visão de vocação. Qual a tua ideia sobre isso? O primeiro passo, você precisa identificar quem são os vocacionados na igreja. Eu creio que, essencialmente, essa seja uma tarefa pastoral do pastor da igreja local, né? O pastor, ele identifica jovens, um pouco mais maduros também, com chamados para o ministério e começa a trabalhar com o objetivo de treinar esse futuro líder. O primeiro passo é identificar. Identificou, o segundo passo é treinar. Treinou, o terceiro passo é encaminhar. Encaminhar para o ministério, encaminhar para uma formação teológica, o que for nesse caso. Nós temos atualmente, como o senhor falou, nós temos poucos pastores mais jovens. Eu não sou o pastor mais jovem de idade, né, mas eu tenho pouco tempo de ministério. E eu creio também que falta um pouco
Isso não é uma crítica velada, nada do gênero. Fala um pouco também de nós nos envolvermos mais para saber quem são. Eu tenho uma convicção de que Deus chama pessoas para trabalhar nas 3 vertentes ministeriais que nós poderíamos pensar, né? Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu creio que Deus esteja chamando pessoas sempre para o ministério. Isso simultaneamente, né? Exatamente. Tanto quanto, né? Como o texto lá diz. Então, quanto o Senhor me chamou para trabalhar em Jerusalém, na minha igreja, o Senhor estava chamando outros para trabalharem em outros lugares, né? Então, a principal situação é você precisa reconhecer quem são, e quando você começa a trabalhar, isso também começa a despertar na vida das outras pessoas, né? Daquelas pessoas que estão sendo trabalhadas nos vocacionados. Eu gosto muito de um livro, um livretinho do Ronaldo Lidório, Vocacionados, que fala sobre essa ideia de você reconhecer quem são os vocacionados na igreja. Não dar tiro no escuro, ver as possibilidades. E o restante faz parte do próprio ofício pastoral, é treinar as pessoas. Sim. Treinar as pessoas para estarem juntos. Então, sobre isso, tem alguma... tem identificado, tem visto jovens, por exemplo, na sua igreja local ou na denominação como um todo, tem visto jovens assim? Eu conheço mais a minha igreja, né? Sim. Conheço mais as pessoas da minha igreja, tenho mais relacionamento mais próximo com as pessoas da minha igreja do que exatamente com as pessoas de toda a denominação. Apesar de que a gente se vê bastante, acampamento tá sempre junto e tudo mais. Então eu vejo algumas pessoas na igreja, na igreja local, em que eu já cheguei para conversar. Meu objetivo agora para o segundo semestre é começar um treinamento para novos pregadores na igreja. Então, o meu objetivo não é só que tenham novos pregadores, mas novos líderes. Sim. E não deixando de lado os líderes já presentes, mas muitos deles não precisam passar pelo treinamento que eu quero que os outros passem, né? Porque já têm experiência de ministério, já estão trabalhando na igreja há 20, 30 anos. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu chamei a parte e disse, olha, eu quero investir na tua vida nesse sentido aqui, prioritariamente. Preferência os jovens, os mais jovens? Sim, os mais jovens. Então eu tenho uma lista ali de mais ou menos 5 irmãos da igreja, assim, jovens e um pouco mais próximos da minha idade. Eu já tenho conversado sobre essa circunstância de serem trabalhados nesse primeiro momento para serem novos pregadores. Isso não exclui, claro, andar junto, discipulado, não exclui nada disso. Eu sei que nós ainda não chegamos basicamente nessa parte da conversa, mas eu tenho um tripé que normalmente baliza o meu ministério. E lógico, isso tem algumas coisas que já são pressupostos, por exemplo, a verdade das escrituras, a necessidade do convívio na igreja, essas coisas são pressupostos que eu já nem... para o meu ministério, elas não fundamentam, porque elas já são fundamento. Então tem um tripé que é pregação expositiva, treinamento de líderes e morar na comunidade em que a igreja está. Então essa ideia de treinamento de líderes, aí você pode fazer com pregadores, com evangelistas, com pessoas que estão em outros ministérios, professores de DBD, pessoas que você vai trabalhar para que essas pessoas unam forças com você. Em várias áreas ministeriais, sim, né? Sim. Que a igreja necessita. Uma coisa que eu gostei muito... livros aqui, porque eu tô lembrando deles agora, né? Mas tem um livro chamado A Treliça e a Videira, e os escritores ali, eles trazem uma visão ministerial excelente, que eu particularmente gosto. Eles dizem assim, o pastor, ele tem que trabalhar com as pessoas que já estão mais desenvolvidas, para que essas pessoas mais desenvolvidas, ou seja, pessoas mais maduras na fé, no caso, possam somar forças com o pastor. Então, vou dar um exemplo. Alguém se converteu agora. Não precisa ser necessariamente o pastor acompanhar essa pessoa. O pastor pode fazer isso? Pode. A gente falou mais anteriormente que o pastor não é uma classe diferenciada, um super crente, nada do gênero, mas talvez um irmão maduro na fé possa acompanhar esse novo convertido. Enquanto o pastor ele se desgasta mais em criar esses novos líderes que talvez já estejam mais maduros do que aquele que está chegando. Então eu gosto dessa visão. Evidente que hoje eu me envolvo nas duas áreas, tanto naquelas pessoas que estão mais recentes na igreja, quanto nas pessoas que já estão mais tempo, que já precisam mais serem ajustados a algumas arestas do que necessariamente começar os primeiros passos na fé. Mas eu acho interessante essa ideia de trabalhar com os mais maduros. Uma outra coisa dentro disso, falando ainda da classe mais
geração mais nova, né? Os jovens. Especificamente com relação a chamado pastoral. Tu tem ouvido alguém, já conversou com alguém, no período que está na igreja dos irmãos, aí você diz, não, eu já estou com algo bem definido, eu sei que Deus chamado é para o ministério, é pastoral e tal. Nessa trajetória, e agora como pastor, já está atuando como pastor, tem ouvido algum jovem manifestando isso? Eu ouvi, mas não de um irmão da igreja de Coqueiro. Eu tenho conversado com alguns jovens da igreja, desses irmãos que estão na minha linha assim, de ira, né? E eu tenho perguntado para eles qual é a tua visão daquilo que você vai estar envolvido na igreja daqui a 5 anos, ou dentro de 5 anos. Não exatamente vai chegar a 5 anos para começar. Mas o que é que você se vê fazendo na igreja em 5 anos? Nesse período até lá. Então muitas pessoas falam, eu me vejo dirigindo o culto, eu me vejo dando aula na IBD, mas até agora eu não recebi nenhum, eu me vejo no ministério, essencialmente, né? Se você é de Coqueiro, está me vendo, saiba que o Senhor está lhe chamando, então responda sim. Deixa eu ver. A quem hei de enviar, envia-me a mim, né? Já dizia Isaías. Mas eu já escutei de um rapaz da igreja de Coatipuru, que ele quer ministério. Né? Eu tenho orado por ele, para que o Senhor realmente continue despertando ele para o ministério. E se ele estiver vendo também, ele lembra que eu lembro da nossa conversa. Então, eu espero daqui a um tempo que ele esteja fazendo, se preparando e pensando no ministério no futuro, né? Isso é importante. Eu lembro lá a igreja do Mururé, agora não é mais congregação, igreja, o obreiro que está lá, quando ele foi assumir o trabalho, o outro, né? Eu vou me retirar, preciso de alguém para assumir. Ele apontou esse irmão bem mais novo, né? E a conversa com ele foi nesse sentido, tá? O que é que você está almejando? Você vai assumir? Você não, ok, eu quero assumir, entendo que Deus tem me chamado e tal, mas só para ficar como obreiro, depois a igreja vai chamar um pastor e você se retira com a ideia, né? Não, minha ideia é a questão pastoral mesmo. Aí foi muito bom, porque a igreja começa a olhar de outra forma e também fazer os investimentos necessários, né? Sim. Aí, fico pensando sobre essa questão do chamado pastoral, e eu lembro, eu fiz um exame de corpo ministerial, assumi como pastor também novo, né? E já não tinham muitos jovens, né? Da minha idade, por exemplo, ela tá no seminário ou com a mesma ideia de vocação pastoral, né? Aí o que acontece é que, particularmente, tinha medo de algumas coisas. Uma delas era a questão do exame do corpo ministerial, né? Tornar uma barreira, isso, né? Não, eu tinha convicção da questão do chamado pastoral, é isso mesmo e tal, mas pensar no processo, tem que passar por isso. E aí eu vi algumas histórias e tal, e aí... Tudo verdade. Tudo verdade. Causava medo, né? E ficava repensando algumas coisas, né? Mas e aí? Dá pra ir ou não? Dá pra ir. E uma coisa foi importante pra mim, depois pode falar a tua experiência sobre isso. Um pastor na época, ele era presidente do corpo ministerial. Eu estava estudando para fazer o exame, a prova escrita, né? E depois a preparação para a prova oral. Ele chegou em casa uma visita, só ele. Disse, não, aí eu fiquei surpreso com o que ele estava fazendo aqui, né? Acho que uma semana antes, poucos dias antes do exame. E ele começou a conversar, eu disse, não, só quero saber como é que você está bem, se você está tranquilo. Isso foi muito bom para mim, né? A questão de você não estar sozinho, né? Na jornada, nessa preparação, né? E reforçou a questão da convicção, mas deu um ânimo muito grande, essa visita dele, né? E como foi pro Rodrigo lidar com essas questões? Eu achava que eu não ia passar. Eu falei pra Tami, falei em casa, falei, Tami, olha... Deixa bem claro que eu não fui carrasco contigo. Tá? Não foi. Eu vou comentar, eu vou dar nome aos bois daqui a pouco. Brincadeira. Aí eu falei pra Tami que eu achava que eu não ia passar, eu tava nervoso. Porque é é algo que te condiciona para o ministério dentro da Igreja dos Irmãos. Então você precisa ser submetido ao exame do corpo ministerial para que você seja avaliado teologicamente, né, doutrinariamente, para que você receba a licença para pastorear.
Então, eu sabia da minha expectativa, sabia da expectativa da igreja, sabia da expectativa que girava em torno do meu exame. Eu já tinha ouvido as histórias, né? Era uma coisa complicada. Não deixa de ser complicado, mas é algo possível, sim, de você fazer e fazer tranquilamente. Eu tive algumas ligações, pastores que ligaram para mim antes, para conversar comigo, para me deixar mais tranquilo. E também a postura na hora do exame de alguns pastores facilitou muito. Eu cito aqui o pastor Edson, o saudoso pastor Edson, que ele virou para mim e falou assim, nós vamos ter uma conversa. E foi muito tranquilo, né? Como se nós estivéssemos conversando aqui agora. Sim, sim. Então as respostas para ele foram muito tranquilas. Não estou falando que para os outros não foram em si, mas a dinâmica que ele propôs logo no início, ele foi o primeiro dos meus avaliadores. Quebrou muita coisa. Quebrou a tensão que eu estava. Sim. Quebrou aquela... Igual o jogo no futebol, né? Os primeiros 5 minutos você tá uma pilha de nervo, a bola bate na canela e volta, né? Sim. Então eu estava muito assim. Quando ele começou a conversar comigo, começou a deixar as perguntas muito mais didáticas, no sentido de uma conversa franca, isso acalmou meus ânimos. Então eu conseguia lembrar de coisas que o nervosismo poderia me ajudar, poderia atrapalhar e que eu esquecesse com facilidade. Então foi bom, meu exame foi bom, foi tranquilo em alguns pontos, complicados em outros, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas acham que é. E acabam algumas vezes também podem ter essa situação de que não vou me submeter ao exame do corpo ministerial, que é uma coisa muito aquém pra mim, né? Muito à frente, muito lá acima, então eu não vou. Mas não, se você entende o chamado, se você entende que Deus está direcionando, se a igreja viu, o exame do corpo ministerial é a cereja do bolo. Né? Sim. Se você já está atuando, né? Sim. Dando estudo, pregando. Sim. Enfim, é só um complemento. Sim. Fazer uma importante, diga-se de passagem, mas que... E eu creio que os pastores que estão ali nos avaliando, eles não estão lá para nos reprovar. Uhum. Eles querem, de fato, ver qual é a nossa perspectiva teológica, doutrinária, nos avaliar quanto a isso, para que possa recebermos para que nós possamos receber a licença. Porque a parte mais de vida, de caráter, a igreja avalia isso também no período que o candidato está caminhando na igreja para o pedido ao corpo ministerial do exame. O corpo ministerial em si avalia a parte mais doutrinária da pessoa, né? Não que o corpo ministerial não esteja preocupado com a parte de caráter, mas creio que quando a igreja atesta e manda, é como se estivesse dizendo assim, olha, esse aqui... Essa parte nós já fizemos, né? Essa parte aqui já está feita, então nós precisamos agora do reconhecimento para que esse irmão possa trabalhar. Sim. Eu não sei contigo, mas comigo passei um dia antes, foi num sábado, um dia antes passei mal. Não entendia por que estava passando mal. Aí tomei medicação, era só por causa do exame, que no outro dia mesmo. Fiquei tenso um dia antes, né? No dia do exame não estava mais tenso, mas um dia antes passei mal. Sim, eu tinha um problema sério de saúde na época que eu fiz o exame, né? É verdade, estava lá. Tava aquele cheio de restrições naquele dia. Isso, naquele tempo lá, eu tinha um problema sério renal que eu não sabia que existia. Então a minha preocupação maior era não passar mal durante o exame. Poderia ser que por causa do nervosismo, até mesmo a situação ali, eu tivesse uma crise na época e precisasse sair. Mas graças a Deus, Deus foi bondoso que não permitiu que tivesse nada nesse sentido. A questão precisa ter a visão correta, por exemplo, eu quero colocar para ti, de que não é uma dificuldade para um candidato, né? Não é. Um vocacionado. São as etapas necessárias, né? Sim. Que confirmam realmente um chamado. Sim. Né? Eu gosto muito desculpe lhe interromper, eu gosto muito da ideia de que Deus chama, né? Sim. Você tem uma experiência, não uma experiência esotérica. O anjo desceu do céu com uma cartolina, você quer ir para o ministério, marque sim ou não. Não é disso que eu estou falando. Sim. Mas você tem uma experiência, um chamado de Deus. A igreja reconhece esse chamado, prepara esse candidato e eu creio que o corpo ministerial, de certa forma, chancela isso. Né? Finaliza o processo, né, desse candidato. Então, é uma coisa necessária, é um expediente necessário para o candidato ao ministério, mas não é esse bicho de cabeça, de
e, meu Deus, vai ser uma humilhação. E também, se as pessoas não passam de primeira, nada impede que faça de novo, né? Sim, sim. Eu não passei de primeira no exame do Detran e fiz de novo. Como acontece, né? Mas é como nós falamos, né? Faz parte, né? Do processo. É muito importante. Mas o que mantém realmente firme é a questão da convicção do chamado. Né? Não, Deus me chamou, então ele vai... Mas eu fiquei pensando sobre essa questão da igreja, né? Como a igreja ela reconhece isso, a igreja ela aprova isso, ela que envia, né? Ela que pede o exame, né? O candidato não fica comandando isso, né? O vocacional não fica lá fazendo as coisas independentes. Coisa importante que eu estava pensando nos últimos tempos, tenho pensado sobre isso, né? A questão, eu como um membro de uma igreja não posso decidir ministérios independente da visão da minha igreja, né? Ninguém se envia, já dizia o ditado, ninguém se envia. Né? E aí é muito importante, o candidato chega lá, mas por trás tem uma igreja que está amparando, mas ela que está dando respaldo para ele. Sim. Isso é muito importante. Pois bem, nós terminarmos aqui a nossa conversa, né, sobre essa temática, quais conselhos você daria para jovens do grupo de igrejas, vocação, que é uma necessidade, né, de nós detectarmos vocacionados, aqueles que estão entendendo isso, qual conselho você daria? Eu creio que, em suma, as nossas igrejas, elas são... elas valorizam mais uma formação, vou colocar a expressão secular aqui, apesar de não gostar dessa divisão sagrado e secular, tenho defendido nos anos que tudo para o crente é sagrado, nada é secular, tudo que ele faz deve fazer para a glória de Deus, mas eu quero utilizar essa expressão como uma formação, eu vou ter uma carreira fora da igreja, né? E não é ruim, você pode se formar, você pode, como eu falei, tem coisas ministerialmente que vai conseguir fazer se você for se tiver uma profissão a mais do que apenas o teólogo, o pastor. Né? Então, estude se for o caso, faça um curso superior se for o caso, mas se Deus está lhe chamando, eu creio que Deus vai continuar lhe chamando enquanto você estiver vivo. O chamado de Deus, ele não cessa, né? Eu creio que num determinado momento Deus pensa assim, esse aí está sendo tão rebelde que agora eu vou parar. Deus desperta os mais novos, Deus desperta os mais velhos, os mais maduros. E se o Senhor chamou, eu lembro de um professor no seminário que dizia assim, se o Senhor chamou, ele vai continuar chamando. E às vezes precisa de nós uma resposta em definitivo e direta sobre isso. E também eu deixo um apelo aos pais, quando os pais ouvirem o seu filho dizendo que quer ir para o seminário, não desmotive, pelo contrário, motive. A vida pastoral é uma vida complicada? Claro que é, mas qualquer outra vertente que você possa ter, tanto no contexto da igreja quanto no contexto fora da igreja, vai ter seus percalços. O melhor é você obedecer. Se Deus lhe chamou, obedeça. Então, se você está ouvindo, está sentindo, se Deus está lhe encaminhando para o ministério, obedeça. Siga o que Ele está mandando. É melhor obedecer o Senhor. Melhor que a gente ouça a voz do Senhor e responda positivamente. Né? O Senhor me envia. Uns vão para um ministério mais longínquo, um ministério mais distante. Outros vão ficar na sua própria Jerusalém trabalhando, mas responda positivamente. E eu creio que Deus está sempre chamando. Eu acho que Deus nunca deixa de chamar pessoas no contexto da igreja local para trabalhar a sua obra de forma direta e até mesmo exclusiva. Deus está chamando sempre. Basta que nós nos atentamos a isso, né? Temos atenção e responder positivamente. Responda sim. No momento que o Senhor chamar, responda sim. Eu lembro que não lembro se foi uma conferência missionária. Nós tivemos uma conferência missionária algum tempo atrás, e foi lá na FATEB. Na Equatorial, né? A Batista Equatorial. Sim. Ali, né? E eu lembro que foi feito um chamado no final para que os jovens da Igreja dos Irmãos se envolvessem. Eu lembro que foi uma penca de gente lá para frente. Eu e Tami estávamos juntos. Nós estávamos lá na frente. Uhum. E eu sei que muitos dos jovens que hoje estavam lá na frente não estão necessariamente envolvidos integralmente no ministério. Como um missionário, um pastor ou uma missionária.
obreiro, não necessariamente estão envolvidos. Mas eu sei que dentro desses que naquele dia responderam positivamente, tem pessoas chamadas ministerialmente. Então, responda sim e vá. As situações vão acontecer, como eu relatei no início, e eu não coloco o meu padrão de situações como aquilo que vai acontecer para todo mundo. Sim, é verdade. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não há um fatalismo aqui. Se você abandonar seu curso, seus pais vão se agradar. Se você abandonar seu curso, seus pais vão se alegrar. Não há um fatalismo aqui. Ou tem que abandonar. Né? Ou tem que abandonar. Sim. A minha experiência foi o Senhor me direcionando claramente para que fosse finalizado, né? Fosse não finalizado, fosse abandonado. Mas o Senhor, outros vão utilizar o curso também. Então a minha experiência é a minha experiência com Deus. Eu não estou falando que necessariamente a minha experiência, da forma que aconteceu, vai acontecer com a pessoa. Mas o que eu sei é que o Senhor chama e o que você precisa fazer é responder. Sim. E se você responde não, Deus continua. Ele vai continuar chamando até que você seja obediente. Não fuja, Jonas. Volte, faça o que eu estou enviando você a fazer. E você falou sobre uma coisa, né, dos pais crentes, né, entenderem isso. Não desencorajar o filho, a filha que está manifestando um desejo, né, de vocação, está entendendo isso, não desmotivar. Também a igreja não desmotivar. Né? E eu lembro que meu pai, nós sempre participamos de muito programas de missões, né, retiro, essas coisas. E eles nunca colocaram barreira para isso. Então isso foi muito bom na nossa trajetória. Né? Tenho eu e mais 2 irmãos que são pastores também, né? Irmãos meus. E foi muito bom essa base. Nunca desmotivou. Então se dava, ok, vamos lá, vamos participar. Porque como tem servido até hoje, né? Então essa questão tanto dos pais quanto da igreja também, né? Entender que às vezes é necessário, olha, eu tô com esse desejo, e é responsabilidade da igreja fazer o investimento necessário. Né? E aí requer o recurso financeiro, ok, vamos trabalhar para isso. Né? Mas é importante esse ponto que você colocou. Pois bem, Rodrigo, prazer recebê-lo aqui. Estamos chegando ao final do nosso PAPcast. PAPcast, né, no segundo episódio, e falar sobre esse assunto de vocação ministerial e especificamente para a área pastoral. Isso é muito especial. A gente vai precisar conversar muito sobre isso, né? A gente precisa andar atrás dos jovens aí, começar a instigar bastante, né? Porque há uma necessidade. E eu creio, como você falou, creio que Deus continua chamando. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus vai continuar chamando, né? Exatamente. E a obra nós temos que fazer, Ele vai nos usar para isso. E é claro que Ele vai chamando para nós atuarmos nas áreas, na área que Ele assim tem reservado para nós, tá? Então, obrigado pela sua disposição, obrigado pela sua história, um pouco da sua história, né, que sirva para... Estou muito motivado com isso, né, de ouvir. É uma trajetória diferente da minha, né, mas muitas coisas se encaixam na questão de ministério pastoral. Tá? Pois bem, chegando ao final do nosso programa, quero passar a palavra para o Rodrigo, quais são as suas últimas palavras de agradecimento, enfim. Rodrigo. Eu queria agradecer a igreja aqui, a primeira igreja, pelo convite a participar. Eu sempre feliz de poder contar do que Deus fez na minha vida, na vida da Tami, o caminho que nós traçamos até chegar onde estamos e a graça de Deus foi manifestada em todo e qualquer momento. Então eu agradeço pela oportunidade de poder contar isso para vocês e contar isso para as pessoas que vão assistir também. Coqueiro! Tá certo. Esse mês comemora-se o Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor para ti. Igualmente. Tá bom? Deus abençoe esse ministério. Estamos juntos. É verdade. Tem muita coisa pela frente ainda, olha. É verdade. Muitos desafios. Mas uma coisa que eu não esqueço e não posso deixar de frisar é que há uma satisfação muito especial, única, na questão ministerial, ministério pastoral. Uma satisfação. Entender que estamos no caminho certo, estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Então, fique atento a isso. Quando o Senhor lhe chamar, seja para ministério pastoral, missionário ou servir em outra área, como o Rodrigo falou, não vai... Diga sim, obedeça, deixe que Deus vai ajustar as coisas. Sim. E aí deixa Deus encher o seu coração
de prazer e satisfação, que é um privilégio para nós servi-lo diante do que ele fez por cada um de nós. E aqui para você, meu amigo, meu irmão, estamos chegando ao final do nosso segundo episódio. Esperamos que você seja grandemente edificado pela conversa hoje, tá? Agradecendo também os patrocinadores, pessoas de empreendimento da nossa igreja local que têm contribuído financeiramente também com o programa. E você que quer contribuir, faça a oferta, será bem-vinda. Responda tá sim também. Responda sim ao convite. Deus abençoe grandemente a vida de cada um.